Senhor está nesse lugar. Não se engane. Você não veio ver ninguém especial. Mas Jesus está aqui. Ele veio te encontrar. Amém? Oh, glória! Queridas, coloque uma expectativa no Pai, porque Deus quer falar conosco essa noite. Ele quer falar conosco de uma forma tão particular que eu não me responsabilizo. Tô nem aí, pastora. Inclusive, ele já começou a falar comigo de uma forma extraordinária. Comigo, aqui dentro. E eu digo, Senhor, o Senhor faça como achar melhor. Amém? Nós somos uma igreja que está pronta para levar você ao encontro com o Espírito Santo. Você está convidada a ter esse encontro com o Espírito Santo. Nós existimos para levar você ao encontro com o Espírito Santo, até que você se torne tão parecido com Cristo, que alguém vai olhar para você e vai dizer, mas não é ela, mas não, é Jesus. Vão olhar para o teu caráter, vão olhar para o teu comportamento, vão olhar para a tua vida e vai dizer, mas era ela? Não é não, é Jesus. Aleluia! Essa é a nossa missão como igreja. Mas você sabia que você também tem uma missão? Eu não sei se você está pronta, mas hoje o Senhor diz assim, ó, começa a trazer à memória o que dá esperança e traz umas palavras para as minhas filhas lembrarem, porque saber, você já sabe. Mas tem umas palavras que faz a gente lembrar quem a gente é. Preste atenção. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, eu vou ler rapidinho. Se você quiser, você anota, porque eu vou passar assim mais rápido. Mas eu quero que você ouça, porque é para você. Foi por isso que Deus te trouxe até aqui hoje. A palavra diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Você é o quê? Filha. Você já sabia, né? Você é filha. E filho é diferente. Filho é diferente. É ou não é, Gisele? Filho é diferente. Quando Deus olha para as filhas, Ele diz, ah, minha filha. E Ele olha para você nessa noite e te chama de filha. Lá em João 15:15 diz assim, já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, amigas. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Jesus não só nos chama de filhas, mas nos chama de amigas. Ah, mas não para por aí. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nem adianta dizer, você não conhece a minha vida. Você não sabe de onde eu vim. Porque a palavra diz, as coisas velhas já passaram. Deus não está nem aí para o que passou. Ele já perdoou. Ele já se entregou. Mas as novas ainda estão por vir, filhas amigas. Amém? Você está segurando a sua porção aí? Em Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim, somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você é uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Então por que quando você olha no espelho você não gosta do que vê? Se você é uma obra-prima de Deus e é isso que a palavra fala a teu respeito, por que quando você olha no espelho você não gosta daquilo que Deus fez? Preste atenção, eu não estou falando só de aparência.
Deus não te fez com inferioridade. Ele te criou, Ele sonhou com você, Ele planejou ao ponto de te chamar de filha, de compartilhar coisas do coração do Pai como amiga. Ele diz: esquece o teu passado, porque eu tenho coisa nova para o futuro. Você é a minha obra-prima. É isso que Deus fala para nós nessa noite. E aí, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, parte A, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não me importa o passado e nem o que eu fiz hoje. Se eu me arrependo, se eu confesso, eu também tenho perdão. Gente, peraí, o cerco está fechando. O cerco está fechando. O Senhor está trazendo essa noite e está dizendo: está falando do passado, está falando do hoje, está falando do futuro. Do futuro? Espera. Jeremias capítulo 29, versículo do 11 ao 13, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, e nunca de mal, para vos dar o fim que desejais. Ufa, passado, presente, futuro, de tudo Ele é Senhor. Aleluia. E nessa noite, eu quero te convidar a estender a sua mão assim, ó. Estenda a sua mão assim para o céu. Diga: eu toco o céu. Diga forte: eu toco o céu. Eu toco o céu. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te convida a tocar o céu. Mas como fazer isso sem conhecer a palavra de Deus? Fica um pouquinho difícil. Mas o Senhor nos convida a meditar nessa palavra, para que a gente possa entender que qualquer uma de nós nessa noite, basta estender a mão, que simboliza a nossa fé, a nossa entrega, a nossa confiança, que significa a nossa dependência do Senhor, e nós podemos tocar o céu. Há uma pessoa que fez isso, uma mulher, mas fez isso tão sutilmente, sem nem perceber, e acabou carregando uma das, acho que a maior missão que uma mulher pode carregar nessa terra. Eu não vou dizer quem é, não, vou deixar que vocês descubram. Ela é jovem, era jovem quando ela foi chamada para essa caminhada, para essa jornada. Ela era muito jovem. E detalhe, era uma improvável, como eu e como você talvez se sinta. Era talvez uma pessoa que não esperava carregar uma missão tão importante. E ela foi profetizada. O profeta Isaías, ele profetizou a existência dessa mulher. É a única mulher na Bíblia que foi profetizado que ela existiria numa determinada condição. Olha que suspense que eu estou fazendo. Numa determinada condição, e que seria daquele jeito, ela cumpriria sua missão de uma forma tão especial. Essa jovem, ela veio de Nazaré, e ela teve a incumbência de nutrir, cuidar, de amar, de educar e de se submeter ao Filho de Deus. Que missão! Que missão! Isaías 7, capítulo 14, diz assim: a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Deus conosco. Era uma profecia de séculos antes, e já via aquela jovem, Maria, como a mãe de Deus, como essa mulher que seria responsável por Jesus aqui na terra. Quando a gente fala de maternidade para mulheres, o coração, né? A gente
se coloca no lugar, a gente aperta o coração, porque a gente sabe como é precioso a maternidade. Como ela é, ao mesmo tempo, frágil e tão poderosa. E Maria, essa jovem que Deus escolheu abençoar, de todas elas, de todas as mulheres da época, ela foi a escolhida. Por que será? O que essa menina carregava, tão jovem, provavelmente aos 15 anos? Mais ou menos, alguns falam 14, outros falam 16, mas a maioridade para casar era 15 anos, naquela época. E Maria, ela carregou essa missão. Não se fala muito sobre Maria na Bíblia. Tem alguma Maria aqui? Maria, fulana Maria, Socorro Maria. Socorro é Maria também? É Maria? Levantou tão discretamente ela assim, ó. É Maria Socorro. Eu conheço algumas Marias. Tem mais Marias aqui? Eu preciso... Você é Gisele Maria? Maria Gisele? Não. Peraí, calma, gente. Vocês estão me confundindo. Maria, tem Maria ali, ó. Às vezes não é o primeiro nome, às vezes é o segundo nome, mas eu preciso dizer que todas nós somos Marias e você vai entender por quê. Todos nós, em algum momento, todas nós, em algum momento, somos Marias. E Maria, ela foi muito pouco citada, porque o foco sempre foi no Salvador. Que a própria Maria se submeteu a essa missão de ser mãe e serva. Mãe e serva. De entender que uma hora ela precisava assumir a responsabilidade, mas certamente quando ele se levantasse, ela precisava entender o seu lugar. E isso é muito precioso. Esse coração Deus já conhecia quando ela ainda era uma menina de talvez 15 anos. E por isso ela foi escolhida, por isso que ela foi selecionada. Maria não fazia achando, eu vou fazer assim porque Deus... Não, ela não sabia que ela estava sendo observada. Ela só seguia sua jornada de vida. E como qualquer jovem, ela desejava casar, ter filhos, honrar seu marido com filhos, ser honrada com muitos filhos, assim como era na época. Mas Maria, ela não sabia que Deus estava com olhos como chamas de fogo sobre ela. Quer saber? Às vezes você não percebe, mas Deus está te vendo. Deus, Ele te vê e Ele te olha com olhos especiais. Porque Ele não vê o que você está vivendo agora. Você não é conhecida pelo que você está vivendo agora. Você não toca no céu pelo que você está vivendo agora. Que pode ser uma luta, uma dor, um desafio, uma preocupação. Você é conhecida no céu como alguém que Deus criou. E Ele tem um nome para você. A palavra segue dizendo que Maria, ela foi visitada por um anjo. E esse anjo era um mensageiro chamado Gabriel. E ele chega até Maria e ele já chega assim, ó, agraciada, chamando ela como ela era conhecida. A palavra fala que ela tomou um susto. Vamos ver esse diálogo? Isso acontece lá no livro de Lucas. Eu gosto de pensar em Maria nesse diálogo, porque Lucas fala com muitos detalhes. Parece tão simples, mas ele fala com alguns detalhes. Lucas capítulo 1, versículo 31. Aleluia. Não havia nada de especial visível em Maria. Não havia nada de extraordinário. Às vezes a gente imagina que a gente precisa ser supra, hiper, mega. E Deus nos vê de uma forma tão maravilhosa e tão especial.
Quando a gente menos acha que tem algo a oferecer, é quando Deus olha e diz: é você que eu quero. Aí a gente se esconde atrás de algum lugar e Deus diz: ei, sai daí de trás, é você mesma. Aí você corre para algum lugar e Deus diz: vem cá, menina, não corre não, é você que eu quero. Então aprenda uma coisa: quanto menos você achar que tem para dar, que tem para oferecer, é aí que Deus quer. Quanto mais você se achar capaz e muito boa para ser, certamente ainda não é o momento. Porque Deus, Ele procura pessoas que se acham mesmo incapazes para tornar capaz. Uma menina de Nazaré, que no século I só tinha entre 400 e 500 habitantes a cidade. Era um povoado. Era uma aldeia na época. Um lugar que não tinha nenhuma riqueza. Um lugar que não era nem murado. Ele não era um lugar protegido. Então, se alguém entrasse, saqueasse, fosse embora, ninguém ia se preocupar muito. Porque o lugar era muito pequeno, longe da riqueza, longe da capital religiosa, Jerusalém. Então, não fazia muito sentido. Quem quisesse passar lá, que passasse. Quem não quiser passar, não passasse. Não ia fazer muita diferença. Foi de lá, foi desse lugar que Deus foi buscar a mulher agraciada, a qual Ele usaria o seu ventre para carregar o seu filho. Aleluia. De onde você veio? De onde você veio? Qual é a tua história? Será que você saiu de um palácio? Talvez. Para Deus não faz diferença de onde você saiu, se for de um lugar grande ou se for de um lugar pequeno. Aquilo que Ele tem para você, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele tem para a tua vida, Ele vai te alinhar. Ele, no mínimo, vai dar oportunidades para que você tome as decisões certas e chegue no lugar que Ele sonhou que você estivesse. Que Ele planejou que você estivesse. Ai, Amélia, mas você não sabe, eu saí lá do interior de Alagoas. Eu sou de uma cidadezinha chamada Pão de Açúcar. Lá em Alagoas. No mapa, se você me perguntar, como faz, né, muito tempo que eu não voltei lá, não sei nem onde fica. Mas eu sou de uma cidade chamada Pão de Açúcar. O Paulo, acho que por isso que ele se apaixonou, né? Mas eu não sei nem onde fica, de verdade. Muito tempo em outro estado, depois aqui, então a gente acaba não lembrando mais no mapa, geograficamente. Mas eu te falo, não sei de onde você veio, não sei de que lugar você saiu, mas uma coisa é certa, Deus, Ele vai te levar para o lugar que Ele planejou. E esse lugar é nele, e Ele te chama para esse lugar, mulher. Ele te chama para esse lugar. Lucas capítulo 1, versículo 31, fala de um encontro. Um belo dia, essa menina, essa jovem, foi visitada por Gabriel. E assim que ele chega, ele já cumprimenta ela como agraciada, que significa abençoada. Versículo 31 diz assim: eis que o teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Assim que ela é chamada de agraciada, a Bíblia fala que ela se perturbou. O coração dela se turbou, ela ficou apavorada mesmo, ela ficou assombrada, ela ficou emocionalmente abalada. O mensageiro veio até a mim para me chamar de agraciada? Quem sou eu? Eu não fiz nada de especial. Eu não saí de um lugar especial. Eu não sou uma pessoa especial. E o mensageiro me chama de agraciada. Maria se turbou o coração. E a palavra fala que o anjo, gentilmente, ele diz a ela: não tenha medo. Não tenha medo. Ele acalma ela. Versículo 34.
ainda no versículo 31, ele explica a ela: conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Não tenha medo, você achou graça diante de Deus. Maria olha para aquela situação. E aí, Marias, que somos todas nós, como estaria o nosso coração se a gente vivesse uma situação assim? De repente você recebesse uma missão. O detalhe é que Maria estava desposada. Maria estava prestes a cumprir o protocolo de um casamento. Legalmente ela já estava prometida a José. E ela tinha planos, sim ou não? Certamente Maria já estava pensando: eu quero ter tantos filhos, eu quero a minha casa assim, eu vou ter uma vida daquele jeito. Já havia aprendido com sua mãe, com aquele ambiente simples, a ter um estilo de vida. Ela tinha planos pessoais. E de repente o anjo chega para Maria e diz: conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás ele de Jesus. Meu Deus! Será que você já foi visitada pelo anjo e precisou mudar planos pessoais? Será que você já foi visitada pelo anjo, o Espírito Santo? Já falou ao seu coração, você tinha um plano tão maravilhoso. E aí o Espírito Santo chega e diz: calma, filha. Antes que isso se cumpra, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para a sua vida. E aí você olha e você diz: como assim? Estava tudo pronto. Estava tudo planejado. Eu já tinha pensado em tudo. Maria ouve aquela mensagem de Gabriel. E ela se perturba e diz: como se fará isso? Eu não tenho contato com varão nenhum. Eu não tenho como ficar grávida. E aí o anjo responde no versículo 35. Ainda estamos em Lucas 1:35. Ele explica. Ele explica. Às vezes Deus fala com a gente não entende nada. Como vai ser? Vou te levar para as nações, vou te levar para algum lugar, vou te chamar para isso, vou te fazer assim, vou te levantar com força, vou te levantar com autoridade. Deus começa a trazer promessas e você fica pensando: mas como? Você olha para as circunstâncias em volta, para o plano que você já fez e não sabe como aquilo pode acontecer. Com Maria não foi diferente. Mas o anjo docemente, ele responde a Maria e ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder ou a virtude do Altíssimo te encobrirá ou te envolverá. E aí Maria, no versículo 38, ela responde assim: eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A Bíblia fala que logo em seguida o anjo foi embora e deixou com Maria aquela informação poderosa. O mais lindo de tudo é que essa mulher, ao invés de se desesperar, e agora como vai ser, e agora como será, e agora o que farei, o que eu vou dizer ao povo, à sociedade, a José, como que eu vou explicar isso que está acontecendo? Certamente ela teve esse dilema dentro dela, mas a palavra ressalta algo que é poderoso. Na boca de Maria saiu um cântico. Um cântico. A mulher sendo desafiada, talvez ter que mudar seus planos, a ter que abrir mão de planos pessoais, seus projetos. Ela não sabe daqui para frente, mas como as coisas serão conduzidas. Está tudo na dependência, no poder, na autoridade, no domínio do Senhor.
e ela tem um cântico, ela tem um prazer em ser um instrumento do Senhor naquele momento. E lá no livro de Lucas ainda, capítulo 1, versículo 46, eu vou ler só até o 49, diz assim: Maria falando, ela cantando, ela exaltando, ela diz: minha alma exalta ao Senhor, com meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas para mim. Aleluia! Aleluia! Aquela mulher olhou para aquela circunstância que tinha tudo para virar uma bagunça. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Segue a palavra e a gente vê que Deus manda um anjo de novo para José. Gabriel visita José e ele respalda Maria. E a gente conhece a história. Aquele ventre obediente, dependente, resiliente. Aquela mulher que foi escolhida por sua humildade, pelo nível de entrega. Eu posso pausar o meu plano e o meu sonho para fazer aquilo que Deus deseja na minha vida. E aí Deus faz melhor. Deus faz muito mais. Deus dá a ela o casamento, dá a ela mais filhos. E ela entra para a história como essa mulher que teve a responsabilidade de ser mãe, nutrindo em todos os sentidos, enquanto Jesus era criança, adolescente, até que ele assumiu o seu lugar e ela precisou se submeter a Jesus. Olha o nível de obediência, de entrega, de confiança nesse Deus poderoso. Essas são características de mulheres que tocam o céu. Você pode não ser vista, você pode não ter nascido no lugar mais luxuoso, você pode ter passado por várias circunstâncias, você pode ter tido um passado, inclusive, você pode ter passado por momentos muito difíceis, que diminuíram a tua força, que te frearam. Você pode ter pausado em algum momento quando não era para pausar. Você pode ter encontrado um tempo para se levantar, para projetar a sua vida, para planejar a sua vida. Mas quando Deus ele tem uma promessa, Ele vai buscar você aonde você estiver. Ele vai te levantar de qualquer lugar e qualquer circunstância. E Ele olha para aquela improvável menina, aquela jovem, e Ele diz: é você. É você, porque Ele viu o que ninguém via. Talvez nem você saiba o que você carrega. Talvez nem você mesma tenha noção do tamanho do projeto que Deus deseja colocar em suas mãos. A pergunta é: você está disposta a confiar, a esperar, a se preparar, a depender? Você está disposta a levantar as suas mãos e tocar o céu? Você está disposta a ouvir Deus te chamando pelo nome que você não conhece? Porque talvez quando você olha no espelho, você não vê essa coragem. Você não vê essa força toda. Você não se acha agraciada. E aí Deus diz assim: filha, vem, bendita minha. E aí Ele diz assim: vem, corajosa. Vem, mulher de oração. Vem, intercessora. Venha.
E você só precisa saber que é com você que Ele está falando. Você só precisa saber que é com você que Ele está falando. E aí a gente passa por Maria e a gente vai para outra Maria. As Marias hoje estão arrasando. Por isso que todos nós somos Marias, porque nós carregamos essas características. E nós não podemos deixar de fazer aquilo que precisamos fazer. Nós não podemos passar por aqui sem sermos tocadas naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não faz sentido Deus te chamar de agraciada, abençoada, você abrir mão talvez de algo pessoal para cumprir algo e simplesmente não chegar no lugar que Deus preparou. Então eu quero falar agora sobre uma outra Maria. Essa Maria, ela tinha uma característica especial. Ela amava contemplar a presença de Jesus. Sabe a irmã da Marta? A irmã do Lázaro? Aquela, fala assim, parece que minha vizinha, né? Aquela, irmã do Lázaro. É aquela que parecia que era meio preguiçosa? Não. Não. Ela amava contemplar a presença de Jesus. Eu fico imaginando, lá em Lucas, a Bíblia fala sobre ela em Lucas capítulo 10, versículo 38 mais ou menos. A Bíblia fala sobre essa Maria. Essa Maria, vai do 38 ao 42, tá? Essa Maria, ela era diferenciada. Ela era diferente. Eu acho que eu consigo imaginar a cena. Irmã de Marta. Extremamente excelente Marta. Aquela mulher que, detalhista. Ela coloca o guardanapo no lugar certo, o prato no lugar certo, os talheres. Ela coloca aquele paninho. Ela pensou assim, ó, Jesus está chegando. Ele vai chegar cansado. A pessoa que se antecipa para servir, tem que ter uma almofada aqui. Tem que ter um tapete. Não, esse tapete está muito empoeirado. Não vou deixar Jesus sentar aqui, não. Eu vou colocar em outro lugar aqui. Aquela pessoa excelente dos detalhes. Né, Gi? Por que vocês estão rindo aí? Não estou entendendo. Aquela pessoa que você chega na casa dela assim, ela pensou em tudo. Tudo. Todos os detalhes. Era Marta. Isso era precioso, ela era muito hospitaleira, ela adorava receber pessoas. E recebendo Jesus, ela não recebia bem só Jesus, ela recebia bem quem caminhava com Jesus. Jesus chegava com aquela turma, ela preparava tudo do bom e do melhor. Porque ela era excelente, isso é uma qualidade maravilhosa. Só que ela, naquela correria de preparar todo o ambiente, ela tinha uma irmã que ajudava ela, Maria. Eu imagino Maria passando para lá e para cá com a bandeja na mão, ajudando Marta. E vai lá e vem cá, e deixa ali, serve ali, pergunta ali se está tudo bem. E Jesus ali compartilhando de pérolas, liberando tesouros. E aí Maria passa... Isso eu tô aqui sonhando, tá, meninas? E vê Jesus contando um negócio diferente. E aí ela diz, não, peraí. Marta tá ali. Só 2 minutos. Eu vou dar só uma paradinha. Isso aqui eu não posso deixar passar, não. Eu não vou perder essa história que Jesus está contando, não. Eu vou sentar aqui. Passa 2, passa 5, passa 10... Marta precisando de ajuda porque extremamente serva. Cadê Maria? Maria tinha ficado para ouvir todo o tesouro que Jesus liberava naquele momento. E a palavra diz assim, Lucas 10, 38. Jesus e seus discípulos
Seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha e me ajude. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Aí o Senhor fala assim nessa noite: Joana, Joana. Gisele, Gisele. Ixi, meu Deus do céu, é para dizer mesmo, é? Para chamar assim pelo nome mesmo. Aí o Senhor começa a falar assim, ó. Maiara, Maiara. Ai, Priscila, Priscila. E ele começa a chamar assim 2 nomes, né? 2 vezes. E ele chama atenção para você. E ele chama atenção para a tua vida. Anne, Anne. O Senhor, ele começa a nos convidar. Ele não diz: pare de fazer o que você está fazendo. Ele não fala assim. Mas ele fala: olha, como ele falou para Marta, você se preocupa e se inquieta com todos os detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tirará isso dela. Ninguém pode tirar isso de você. Quando você escolhe contemplar, quando você escolhe parar, e essa decisão é sua, não é dele. Quando você escolhe pausar, quando você escolhe dizer: eu vou para a melhor fatia desse bolo, desse banquete. Eu escolho isso. Eu escolho experimentar, ouvir, me alimentar. Eu escolho. Ninguém pode tirar isso de você. Quando você faz isso, você não sabe, mas você está com a mão estendida tocando o céu. Quando você obedece, você não sabe, mas você está com a mão estendida tocando o céu. Quando você confia, você nem imagina que no céu estão olhando para você. O Senhor está te vendo, te chamando pelo nome, e você está com as mãos levantadas. Você pode até não ser conhecida na terra, mas você é conhecida no céu. Deus te convida a ter um sonho maior que o teu. Deus te convida e Ele te pede o teu ventre espiritualmente para gerar algo em você. Ele te convida para que você cumpra uma promessa que vai ficar marcado na história. Ele te convida a caminhar tão perto, que você não vai precisar ir muito longe para perceber, sem saber se o céu desceu ou se foi você que chegou lá, se foi você que tocou ou se foi o céu que desceu. 2 Marias, 2 histórias que falam sobre mulheres que decidiram tocar o céu. Falam sobre mulheres que decidiram estender as suas mãos e deixar que Deus fizesse o que tem que fazer. 2 mulheres que decidiram confiar, contemplar a presença do Senhor. 2 mulheres que decidiram abrir mão de si para que Jesus pudesse ser quem Ele é: poderoso, fiel, justo
e através da tua vida, você poder fazer isso com outras mulheres. Eu queria orar por você agora. Eu queria pedir que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu entendo que o Senhor, Ele deseja fazer coisas incríveis na nossa vida. Mas às vezes Ele passa como um furacão. E às vezes Ele passa com uma brisa suave. Às vezes Ele vem, que não dá para segurar. Mas às vezes Ele vem como um vento suave, que entra na nossa vida e que nos traz tanta clareza, até no silêncio. Até no silêncio. E eu queria te convidar agora a olhar para dentro do seu coração. Não é sobre de onde você veio. Não é sobre de onde Deus te tirou. Isso é maravilhoso, porque se você está aqui, é porque Deus já está fazendo uma obra linda. Se você chegou aqui, é porque você ouviu a voz do amado que te convidou a estar aqui nessa noite. Mas não é sobre o peso que você viveu, não é sobre a história que você viveu, não é sobre o drama que você viveu ou o trauma que você viveu, mas é sobre o agora. Entendendo que você é capaz de tocar o céu. Entendendo que você é capaz de estender a sua mão e de ser essa pessoa que talvez desconhecida, mas quando Deus te vê, Ele te conhece. Quando Deus te vê, Ele te chama de agraciada. Que quando você escolhe a melhor parte, Ele diz assim, eu não vou tirar de você isso. É seu. Você decidiu, você escolheu e é seu. Que nesse momento você faça agora uma introspecção. Vá lá dentro do seu coração. Entre nesse lugar e perceba em você do que Deus te chama nessa noite. Mulher que toca o céu, do que Deus te chama nessa noite. Obediência, você precisa de obediência? Ele te chama de obediente. Você precisa de clareza, você precisa de direção, você precisa de oração, você precisa ser uma intercessora. Ele te chama daquilo que você acredita que não é. Do que Deus te chama nessa noite. Do que Deus te chama nessa noite. O que Deus tem para você é maior do que o que você imagina. O que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você sonha. Assim como essas Marias que não sonhavam em carregar uma história tão poderosa que seria eternizada na palavra de Deus. Assim é o que Deus tem para você. Como Deus te chama. Como Deus te vê. Você consegue entregar nessa noite a sua melhor adoração? Você consegue entregar nessa noite não só aquilo que te desafia, mas o teu melhor, o teu ventre espiritual, a tua contemplação, o teu tempo. Você consegue entregar o melhor dos teus dias. Você consegue entregar a tua juventude. Você consegue entregar a tua experiência para o Senhor. Você consegue deixar Ele fazer sobre isso um plano maior, um plano melhor. Você consegue colocar diante do Senhor, parar talvez o teu plano pessoal para perguntar a Ele, dizer: Senhor, o que o Senhor quiser, faça. Aleluia.